Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar. Qual seria o maior investimento que uma pessoa poderia fazer? Você já pensou? Qual seria o maior investimento que uma pessoa poderia fazer? Bom, as respostas podem variar dependendo de pessoa para pessoa, mas eu gostaria de usar algo muito interessante que provavelmente o homem mais sábio que já andou na face desse planeta teve a oportunidade de nos contar um pouco a respeito disso. Pois é, estou falando sobre o rei Salomão. Quando nós lemos a respeito dele, a descrição do seu reino, das suas atividades, dos seus projetos, tudo isso deixava as pessoas assim, praticamente tão perplexas, como se estivessem fora de si. E elas simplesmente ficavam impressionadas. E no livro de Provérbios, esse homem tão sábio, ele deixa algo muito especial para a gente, ou seja, ele orienta os seus leitores a adquirir algo muito especial, fazer o maior investimento que a vida poderia nos dar. E esse investimento é conhecimento. Deixe-me citar algumas passagens para você. No livro de Provérbios, capítulo 3, verso 13, ele diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 18, verso 15, o coração que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Mais um. Provérbios capítulo 4, verso 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Da ciência, porque foi dado à ciência uma capacidade que ela não tem. A capacidade que a ciência tem hoje é algo muito interessante. Olha o que tem sido dito, que a ciência é o único caminho até a verdade. Você sabia que isso está politicamente correto, mas biblicamente incorreto? A revelação de Deus nos diz algo um pouquinho diferente. Olha o que Deus diz. Deus nos diz que a revelação dele é o único caminho até a verdade. Perceba isso lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versos 21 a 23. Olha o que o texto nos diz. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Percebe? O que realmente aconteceu foi uma grande mudança. Uma mudança que fez com que agora o Deus todo Criador fosse colocado de lado e no lugar dele. Olha que coisa interessante, a natureza. Tanto é que hoje as pessoas falam da natureza como a mãe natureza. Porque eu citei agora de pouco para você, estando apaixonados pela ciência, pois é, pelo conhecimento, sabe, não só conhecimento por conhecimento, como eu tenho dito, mas literalmente a oportunidade de nós podermos conhecer a verdade. É sobre isso que eu gostaria de tratar para a gente finalizar. Nós vivemos numa sociedade com valores totalmente invertidos, não é verdade? Nós vivemos assim num mundo onde pessoas elas querem um diploma, querem um certificado, mas não o conhecimento. E sabe o que é muito legal? Eu perguntei para você se vale a pena. Lembra o exemplo que eu citei, indo lá para aquela praia que você já estava planejando passar as férias lá? Não é fascinante quando a gente chega lá e você percebe a beleza do local, aquelas ondas maravilhosas, aquela água cristalina, aquela areia bonita, gostosa, aquela temperatura agradável, mesmo que seja no verão, seja quente e tudo mais, ou se for o inverno, você andando e fazendo suas caminhadas, sabe, valeu a pena, você chegou lá. E agora você pode curtir essa parte. E é justamente isso o que para a gente é o maior investimento, o que realmente vale a pena é você chegar lá,
porque nesse mundo estranho as pessoas não chegam lá. Eu presenciei algo muito interessante muitos anos atrás, conversando com um profissional na área da educação, uma pessoa muito bem sucedida, e ele estava muito envolvido nessa área de evolução, nessa área toda de Big Bang e tudo mais, mais especificamente na área de astronomia. E conversando com essa pessoa, eu disse a ele: rapaz, eu fico assim muito impressionado porque você é uma referência. E realmente, na época ele era uma referência. Estou falando de algo há mais ou menos 30 anos atrás. Ele era realmente uma referência. E falei: que coisa espetacular a sua vida e tudo mais, principalmente agora você está praticamente quase se aposentando, né? E eu vejo assim, você colocou aquela escada lá e foi subindo até chegar no topo. Ele disse algo muito interessante que eu jamais esperava ouvir dele. Ele disse o seguinte: é verdade, eu coloquei essa escada, subi e cheguei lá no topo. Mas eu quero dizer que, da minha perspectiva, eu coloquei essa escada na parede errada. Eu falei assim: mas como assim? Porque eu esperava que essa escada, ao chegar lá no topo, eu teria respostas muito importantes para a minha vida. E essas respostas nunca vieram. Estranho esse mundo, não é? Eu estou falando de uma pessoa com doutorado, pós-doutorado, uma pessoa de um conhecimento incrível. Na época, vários dos seus projetos estavam em sondas espaciais da NASA e tudo mais. Não faltava a essa pessoa conhecimento, não faltava a essa pessoa realizações, mas faltava algo muito especial. É um tipo de conhecimento que, quando você obtém, você percebe que vale a pena. Se revela. Está na natureza. Um simples feijãozinho, até as galáxias mais distantes, até as menores partículas subatômicas que nós estudamos. Você acredita que tudo isso é fruto do acaso? Não faz sentido. Isso é projeto de um grande designer. Como é que é? Talvez você não vai conseguir? Rapaz, eu queria deixar para você talvez o meu versículo predileto. Eu quero terminar com ele, é um versículo da Bíblia. É um dos versículos que mais tem mexido comigo ao longo de toda essa minha caminhada na área de ciência. É fácil lembrar, o livro é Jeremias, o capítulo é 33 e o verso é o verso 3. O texto diz assim, Deus falando: invoca-me e eu te responderei. Anunciarei para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deixa eu ler de novo. Ele diz assim: invoca-me e eu te responderei. Anunciarei para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Peraí, que coisas grandes e ocultas são essas? As pessoas acham que Deus só entende de teologia. Não, Ele entende de física, Ele entende de matemática, Ele entende de biologia, Ele entende de genética, Ele entende de astronomia, Ele entende de todas essas áreas. E nós não venhamos crer na mentira como muitos têm crido. Nós não somos frutos do acaso, fomos planejados, fomos chamados à existência para falar muito bem das qualidades e das características daquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Espero o ano que vem termos 1.600.000 por aqui. Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra é cheia de encorajamento. Não porque ela promete coisas que são difíceis, mas porque ela promete coisas que são possíveis. Não porque essas coisas sejam possíveis por causa delas mesmas, mas porque o Senhor, que é o Deus que pode todas as coisas, disse que as faria possíveis. Cada uma delas. E nós te damos graças por isso. O fato dessa conferência existir é uma manifestação de que o Senhor é poderoso para fazer essas coisas. Eu fico imaginando que se de uma pessoa o Senhor pôde fazer isso, o que o Senhor não seria capaz de fazer de 400. Portanto, ó Deus, eu peço para que
todas essas coisas que estão sendo aprendidas e vistas aqui, possam ser elas assimiladas, incorporadas à vida, e que saiamos daqui entendendo e compreendendo a importância da centralidade daquele que trouxe todas essas coisas, todo o universo à existência. Também foi o mesmo que veio e se deu por nós, do qual nós não somos dignos, nem ao menos de mencionar o nome, mas pelo fato dele, que é o Filho amado, ter nos amado, hoje nós também somos amados por ti. Pelo fato de ser ele, o Rei, hoje nós podemos ter todas as coisas, porque ele nos ama. E é por isso que nós queremos agora render graças e também exaltar o nome do teu Filho Jesus, o qual, sem dúvida, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E somos gratos a ti, ó Pai, que foi dado a ele um nome que está acima de todo nome, diante de quem um dia todo joelho se dobrará. Tem sido um prazer servi-lo e queremos continuar assim. No nome dele oramos. Amém.